Olá, você que está nos assistindo, seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre Halloween, uma celebração que tem crescido bastante em nosso país, né, e o significado do Halloween, Dia de Todos os Santos, ou também Dia das Bruxas, né? Halloween tem crescido bastante aqui no nosso país, né? Talvez você já tenha visto, ela é comemorada, essa celebração é feita agora no dia 31 de outubro. Né? As lojas têm investido bastante, enfeitando as suas lojas com o tema do Halloween. Talvez você já tenha visto, né, sobre o Halloween, ou talvez até participado de festa ou se fantasiado, né, nesse dia. Precisamos saber o que a Bíblia fala sobre isso, né? Será que a Bíblia fala sobre o Halloween? A Bíblia especificamente sobre Halloween não fala, mas a Bíblia fala daquilo que está por trás do Halloween. Nós precisamos saber o que está por trás, né, da origem do Halloween. Ela é uma festa com origem pagã, né, e era celebrada pelos celtas durante a Idade Média. E durante esse festejo, o que eles faziam? Eles faziam uma grande fogueira no alto da colina para que afugentasse os espíritos maus, como também os mortos, né? Então eles acreditavam que tanto os mortos como os espíritos maus vinham visitar a casa deles no dia de Todos os Santos. Mas o que a Bíblia fala em relação a isso, né? Eclesiastes capítulo 9, verso 5, ele diz: mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, né, os mortos não podem fazer nada. O Senhor Jesus Cristo contou uma história de dois homens, o rico e o Lázaro. Os dois morreram. Um foi para o inferno, né, que era o rico, porque não acreditava em Deus, e Lázaro, que foi para o céu, porque acreditava em Deus. E de lá o rico viu Lázaro lá na presença de Abraão. Então ele pede para que Abraão envie Lázaro lá na casa dele para avisar para os irmãos dele, para que os irmãos dele não fossem para o mesmo lugar que ele, porque ele estava sofrendo muito. E Abraão falou para ele: isso não é possível, né? Ou seja, nem ele que estava no inferno podia voltar para falar alguma coisa, porque senão ele mesmo teria voltado, e nem Lázaro que estava lá no seio de Abraão poderia voltar a avisar os irmãos dele sobre qualquer coisa. Então não pode haver contato dos mortos, né, com os vivos, né? Isso não pode acontecer, isso não acontece, né? E o que o Halloween tem celebrado é justamente isso, né? Então nós precisamos ficar atento. Também vemos muitas pessoas fantasiadas. E parece tão legal como nessa foto, né? As pessoas se fantasiando, né? Nos Estados Unidos, eles vão de porta em porta batendo, né? Doce travessura. E com isso ganham alguns docinhos e parece tão legais, né? Mas o que está por trás do fato de se fantasiar, né? E nós precisamos saber. A história conta que também, lá na época, os celtas eles se vestiam de fantasma para que de uma certa forma eles pudessem confundir os espíritos, e eles achassem que olhassem para eles e achassem que eles fossem um espírito também. Então a ideia deles era para poder fazer com que eles pudessem estar no meio deles, dos espíritos, sem os espíritos perceber que eles eram vivos, né, ou que eles eram pessoas. E eles também ofereciam docinhos, porque ao oferecer o docinho, eles faziam com que apaziguasse os espíritos, e os espíritos não fizessem mal nenhum para eles. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em relação a estar junto, ou se vestir igual, a se fantasiar ou estar junto. O que a Bíblia diz? Por isso saia do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Sabe o que aconteceu? Lá na Idade Média, na Europa medieval, os clérigos católicos, eles acabaram se envolvendo com isso também. E eles incentivavam os fiéis a fazer isso.
Então o que eles faziam? Eles iam de porta em porta, batia, e em troca de presente, eles também faziam orações pelos mortos. Então eles incentivavam uma prática que ia contra aquilo que era a vontade de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Apartai-vos, né? Saia do meio deles. Ou seja, a Bíblia não permite misturar práticas de uma falsa religião com adoração a Deus. Isso não é legal. A Bíblia não concorda. A Bíblia não aceita. Ou seja, Deus não aceita que misture as coisas. Então, fantasiar é legal. Fantasiar é bonitinho. É. Porém, não, o que está por trás disso não agrada a Deus. O significado por trás disso não agrada ao Senhor. Vemos também nesses dias alguns personagens e alguns famosos como fantasma, vampiros, lobisomens e bruxas, né? E algumas pessoas até dizem: nossa, mas eles são tão legais, né? Existe a bruxa boa também, existe o fantasma bom também. Mas o que a Bíblia fala em relação a essas coisas, né? O que está por trás de todas essas coisas? E se você prestar atenção, você vai ver que todos esses personagens sempre está sendo relacionado ao mal, ao espírito mal. Você não assiste um filme de terror com esses personagens sendo do bem. Sempre eles estão sendo relacionados ao mal. E a Bíblia diz que pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a Bíblia ela é bem clara em nos dizer que não devemos festejar com eles. Pelo contrário, se opor, porque é uma luta contra eles. Não é para se festejar, não é para estar junto com eles achando que está legal, porque é uma luta, uma briga. Então nós não podemos estar junto, né, festejar junto com eles, mas pelo contrário, nos opor, né, e a Bíblia deixa bem claro em relação a isso. Também vemos o que? A abóbora. Mas qual o significado da abóbora? Na época lá, no tempo medieval, as pessoas iam de porta em porta pedindo comida em troca de orações pelos mortos. E eles carregavam velas dentro de nabos esculpidos que simbolizavam uma alma presa no purgatório. Então, no passado, eles usavam nabo, né? Então, eles esculpiam, colocavam a vela lá, né? E eles pediam comida em troca de oração pelos mortos. E a gente já vimos que os mortos não são nada, eles não sabem de nada, ou seja, eles não podem fazer nada, né? E também simbolizava o que? Né? A alma que estava presa lá no purgatório, né? E a Bíblia é bem clara em dizer que isso também não existe. Quem está lá não pode sair de lá, né? Quem está no céu, quem está no inferno está no inferno. Mas o que a abóbora tem a ver com todas essas coisas, né? No século XIX, né, principalmente na América do Norte, eles então mudaram, substituíram a vela, o nabo com a vela dentro, e essa vela simbolizava, era usada porque, segundo eles, afastava os espíritos maus. Ela foi, então foi trocado os nabos pelas abóboras, pelo fato de ser mais fácil de encontrar, mais fácil de esculpir, mais fácil de limpar lá dentro, né? Então simbolizava o que? A vela lá dentro simbolizava as almas que estavam presas no purgatório, como também uma forma de espantar, afastar os espíritos maus, né? Mas o que a Bíblia fala em relação a essas coisas? Olha o que diz Hebreus capítulo 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso ele vai enfrentar o juízo.
Não existe purgatório. As pessoas não estão lá no purgatório esperando que você ou qualquer outra pessoa ore por eles para que eles saiam de lá. Porque o purgatório não existe. Ou é céu ou é inferno. Então você morreu, você vai se deparar diante da tua realidade. O céu ou inferno. E tem mais. A Bíblia condena. Deuteronômio 18, 10 e 11 ele diz: não permita que se ache alguém no meio de vocês que queimam em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que seja um médium, que consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Então, oração aos mortos, Deus não permite. A Bíblia não permite essa prática. E ainda continua dizendo a Bíblia em relação às coisas que são praticadas que não vêm de Deus. Ele diz assim: não, quero dizer que o que os pagães sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, aquilo que é praticado pelos pagãos não vem de Deus. Não agrada a Deus. E pior, o que está por trás são os demônios. Então nós já vimos que orações pelos mortos não existe. Nós já vimos que não existe purgatório, né? Então quem está por trás de tudo isso? Os demônios, né? O inimigo de Deus, Satanás, está por trás de todas essas coisas. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa olhar para essas coisas que Satanás tem colocado de forma tão sutil, aonde parece tão legal, né, mas com simbolismo por trás muito terrível, que você possa ter sabedoria, né, para poder ver essas coisas e ver que não é de Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima.